Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos dar continuidade à retomada de alguns conceitos importantes para a matemática. Nós vamos falar um pouco dos decimais exatos, isso mesmo, continuando dentro do conjunto dos números racionais. Muito bem, separe então aí lápis, borracha, caneta, um caderno para você poder fazer as atividades e mandar as respostas lá no chat. Porque a professora Roberta está aqui comigo e vai me contar tudinho que vocês escreverem lá, né, professora? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, alunos, professores, pais responsáveis que participam sempre das nossas aulas. Sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar de decimal exato, hein? Que legal. Será que você lembra o que é um decimal exato? Lembra como chegar nele? Vamos lembrar tudo isso com a professora Inês hoje, certo? Mandem todas as respostas no chat que eu quero ver as respostas de vocês para poder dar uma boa devolutiva, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos, muito bem. Pessoal, antes da gente falar em decimal exato, vamos primeiro lembrar um pouco da aula passada, certo? Na aula passada, nós definimos as frações dentro do conjunto dos números racionais. Lembra, toda fração é escrita na forma A sobre B, aonde o A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. Não existe divisão por zero, certo? Então, é muito importante que você lembre que, quando eu tenho uma fração, o número de cima pode ser zero, mas o de baixo, não, ok? Bom, muito bem. Quando a gente fala na fração, o A, que é o numerador da fração, são as partes do todo, do inteiro. E o B é o todo, o inteiro, né? Muito bem. Quando a gente fala nas frações, a gente está falando na forma de escrever também de um número decimal exato. Por exemplo, se eu tenho a fração 3/4, a gente sabe que ela é igual a 0,75 ou 75 centésimos. Mas como que a gente sabe disso? A gente sabe disso ou usando uma calculadora ou realizando a divisão. 3 dividido por 4. Dá para dividir? Não, não dá para dividir. Então, eu coloco 0, para poder acrescentar um 0 no 3. Agora dá. 30. Eu vou pensar na tabuada do 4, eu vou lembrar que 7 vezes 4 é 28. Muito bem. Então, eu vou tirar, vai sobrar 2. Como eu já tenho a vírgula, eu tenho direito a acrescentar um 0 em cada linha. Então, vou acrescentar um 0. 20. Na tabuada do 4, eu sei que 5 vezes 4 é 20. Ótimo. Então, chegamos no 75 centésimos, que é um número decimal exato, certo? Outro exemplo que nós temos aqui é o menos 37 décimos. Muito bem. Neste caso, nós temos uma fração chamada fração decimal. Todas as vezes que embaixo nós temos um número que é 10 ou seus múltiplos, a gente conta a quantidade de zeros para transformar o numerador com as casas decimais na mesma quantidade de zeros. Por exemplo, aqui o 10 tem um zero. Então, o 37 ficou com uma casa decimal. Então, a gente pode ler esse número como menos 3 inteiros e 7 décimos, ok? Bom, então, retomando. Temos uma fração, a fração pertence ao conjunto dos números racionais e toda fração pode ser escrita como um número decimal, ok? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo, pessoal? Então, vamos lá. Exemplo 1. Neste exemplo, está escrito o seguinte: transforme cada fração em decimal exato e escreva como se lê. Perfeito. Então, preste atenção. Letra A, 8/5. Então, eu vou efetuar a divisão. 8 dividido por 5. Aí você fala, professora, posso pegar a calculadora? Claro que pode, mas eu vou fazer a continha. Então, por favor, coloque a tela a minha tela para eles, isso. Então, vamos lá, pessoal. 8 dá para dividir? Dá.
Quantas vezes? Uma. 1 vezes 5, 5. 8 tira 5, 3. Quero continuar. Então, vírgula me dá direito a pôr um 0. 30 na tabuada do 5, 6. 6 vezes 5, 30 e resto 0. Então, 8 sobre 5 é a mesma coisa que 1 inteiro e 6 décimos. Então, agora eu vou escrever por extenso, 1 inteiro e 6 décimos. Ok? Então, a gente tinha a fração 8 quintos e ela é igual a 1 inteiro e 6 décimos. Muito bem. Na letra B, nós temos uma fração decimal. E como eu já te expliquei no slide anterior, eu não preciso fazer essa conta. Por quê? Eu sei que o 10 tem um 0, então eu vou pegar o número de cima e escrever ele com uma casa decimal. Então, eu tenho 3 décimos na forma decimal. E assim eu escrevo ele por extenso. 3 décimos. Muito bem. Agora, na letra C, eu tenho menos 1 meio, né? Que é 1 sobre 2. Menos 1 meio é 1 dividido para 2. 1 dividido para 2, pense em R$1. R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos. Então, menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que menos 0,5, que matematicamente são menos 5 décimos. Então, vai por extenso. Menos 5 décimos. Aí você fala assim, professora, posso fazer na calculadora? Pode. Professora, posso fazer a conta? Claro, sem problema nenhum. Como você achar melhor, tá? Letra D. Bom, na letra D, eu também tenho uma fração decimal. Vou usar o mesmo raciocínio. Vou pegar o número de cima e vou colocar uma casa decimal. Bom, mas este número, 6,0, é a mesma coisa que 6. Portanto, 6 inteiros. Então, nós chegamos a uma conclusão. Qual? Que nós podemos ter frações, que são números que têm parte inteira e parte à direita da vírgula. Temos números que a parte inteira é 0. Temos números que serão números decimais exatos negativos. E temos frações que até serão números inteiros. Certo, pessoal? Muito bem, por favor, coloquem para eles a resolução do exemplo 1. Quem quer tirar um print da tela? Muito bem. Agora, vamos ver se vocês entenderam. Vamos, então, para a atividade 1. Muito bem. Na atividade 1, está sendo pedido para que você transforme as frações em números decimais exatos e relacione as colunas, indicando como se lê cada um deles. Certo, pessoal? Então, transforme no decimal e anote aí, tá vendo? Ó, letra A, B, C e D. Na coluna da correspondência, coloca lá no chat, de cima para baixo, qual que é a ordem que você encontrou, tá certo? Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer essa atividade? Como eles têm que fazer uma continha, né? 3 minutos. Voltamos em 3 minutos.
Muito bem, voltamos do chat. E antes de saber das respostas, o Matheus perguntou se a gente não vai continuar aquela matéria anterior, que era de combinatória, né? Então, Matheus, nós estamos com essa demanda, né, da Secretaria da Educação, por conta do retorno às aulas. Então, se for possível, a gente vai retornar sim, tá bom? Bom, professora Roberta, conta para mim do chat. Olha, professora Inês, deu uma disputinha aqui com as letras, mas a grande maioria colocou D, A, B, C. Entre eles, Giovana, Guilherme, Lucas, Isabelle, Emily, Kaique, Natália e Jennifer. E quero mandar um abraço para algumas escolas, para os professores e para os alunos dessas escolas. Escola Eliseu de Empina Rocha, Escola Professor Ruth Mamed de Godoy, Escola Doutor Emanuel de José Chaves, Escola Professora Edina Álvares Barbosa, Escola Doutor Luiz Lobo Neto, Escola Danúzia de Santi, Escola Professor Rui Prado de Mendonça Filho, e Escola Salvador de Leone. Chega, estou falando muito errado. E aí, professora Inês, qual é a ordem? É D, A, B, C? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Quem ainda está com dúvida, preste atenção, certo? Dada a fração, para eu encontrar o decimal correspondente, eu vou efetuar a divisão. Então, aqui eu vou fazer 5 dividido por 4. Bom, 5 é maior, então aqui nós temos 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4, sobra 1. 1 não dá para dividir, então coloco vírgula e acrescento 0. 10 dá. Vai dar 2 vezes 4, que é 8. 10 tira 8, 2. A vírgula me dá direito a pôr um 0 em cada linha. 20 na tabuada do 4, 5. 5 vezes 4, 20, resto 0. Muito bem, então a fração 5 quartos equivale a 1 inteiro e 25 centésimos, que está aqui na nossa segunda linha, certo? Então aqui é a letra A, ok? Muito bem. A letra B, 7/40 avos. Vou fazer a continha aqui neste canto. 7 dividido por 40. Não dá para dividir. Então, começo com 0, acrescento um 0. Agora dá. Só dá uma vez, né? 1 vezes 40, 40. 70 tira 40, 30. 30 não dá para dividir, mas já tem vírgula. Então, posso acrescentar um 0. Perfeito. 300 vai ter 7 vezes. 7 vezes 40, 280. Para chegar no 300, 20. 20 não dá para dividir, mas a vírgula me dá direito a pôr um 0. 200 dá. Então, vai dar 5. 5 vezes 40, 200 e resto 0. Então, a fração 7/40 avos equivale a 175 milésimos, porque está na terceira casa decimal. Então, 175 milésimos é aqui, a penúltima alternativa. Ok? Muito bem. Letra C, 40 décimos. 40 décimos, como a gente já falou, é uma fração decimal. Então, eu tenho que pegar o 40 e escrever com uma casa decimal. Bom, vou fazer aqui embaixo. 40 com uma casa decimal é 4, que é o próprio número 4 inteiros. Isso mesmo, 4 inteiros é aqui a nossa última opção. E menos 15 quartos. Muito bem, vamos efetuar a divisão? Vou fazer a divisão aqui. 15 dividido por 4. Bom, na tabuada do 4 eu chego em 3. 3 vezes 4, 12. 15 tira 12, 3. Quero continuar. Não dá porque é menor. Ponho a vírgula e acrescento um 0. 30 dá. Vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar no 30, 2. Quero continuar. A vírgula me dá direito a pôr um 0. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20, resto 0. Então, nós sabemos que menos 15 sobre 4 é igual a 3 inteiros e 75 centésimos. Negativo, né? Não esquecendo que tem o sinal de menos aqui na frente. Então, vai ser menos
3 inteiros e 75 centésimos, que é a primeira opção. Então, a nossa sequência de cima para baixo, D, A, B e C. Muito bem. Aí, estão vendo a resolução da atividade 1? Tira o print, pessoal. Tira um print aí da tela, para você depois poder estudar, certo? Muito bem. Vamos então agora para o exemplo 2. No exemplo 2, ele está pedindo para que você observe cada figura e componha o decimal exato que represente a parte pintada de verde em relação à parte inteira da figura. Muito bem. Então, preste atenção. Letra A. Primeiro, eu vou compor a fração que representa esse desenho. Então, lembra, na parte de baixo da fração é o total de quadradinhos. Então, eu vou ter 4, 8, 12, 16. E em cima são os quadradinhos pintados de verde. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 16 avos. Perfeito. Agora, eu vou fazer o decimal dele. De que forma? Efetuando a divisão. 5 dividido por 16. Não dá para dividir, porque é menor. Então, começo aqui com 0, que me dá direito a pôr um 0. 50 agora dá, né? 50 eu vou ter 16, 16 mais 16, 32. E 32 mais 16 eu vou ter 48. Então, 3 vezes. Então, 3 vezes 16, 48. 50 tira 48, 2. Muito bem. A vírgula me dá direito a pôr um 0. Então, vou colocar um zerinho aqui. 20 tem 1 vezes 16. Então, 20 tira 16, 4. Perfeito. Vou colocar mais um zerinho. 40. Bom, vai dar 2 vezes, né? Porque 2 vezes 16 vai dar 32. Perfeito. 32 para chegar no 40, 8. Ótimo. Ainda vou pôr mais um zerinho. 80. Muito bem, 80 vai dar 5 vezes. 5 vezes 16, 80. 80 menos 80, 0. Então, a fração 5 16avos é igual a este número. Ah, será que você sabe como é que a gente lê esse número? Esse número é lido 3.125 décimos de milésimos. Ok? Entenderam como faz? Vamos fazer mais um? Olha a letra B. Como eu começo? Começo montando a fração, certo? Então, vamos lá. Na parte de baixo da fração, o total de quadradinhos que o inteiro foi dividido. 3, 6, 9, 12, 15. No numerador, quantos quadradinhos pintados de verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quinzeavos. Próximo passo, efetuar a divisão. Então, vamos lá. 6 dividido por 15. Não dá para dividir, porque é pequeno. Então, eu começo com o 0,0. 60 dá. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. Mais 15, 60. Então, 4 vezes. 4 vezes 15, 60. Resto 0. Então, 6 quinzeavos é igual a 4 décimos. E aí, tá entendendo melhor? Vamos então para a letra C? Muito bem. Letra C, vamos na fração. Embaixo é o total de partes do inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cima, as partes pintadas de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. Muito bem. Vamos fazer a continha? Então, 6 dividido por 8. Dá para dividir? Não, porque o 6 é pequeno. Então, 0,0. 60 dá. Vamos lembrar da tabuada do 8? 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. Então, 7, né? 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. A vírgula me dá direito a pôr um 0.
40. 40 na tabuada do 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Resto, 0. Então, nós sabemos que 6 oitavos é igual a 75 centésimos. E aí, agora vocês entenderam? Entenderam? Então, por favor, coloquem para eles a resolução do exemplo 2, para quem quiser tirar um print da tela. E agora vamos lá para a atividade 2. Muito bem, pessoal. A pergunta é: qual é o decimal exato correspondente a cada figura? Considere a parte pintada de roxo em relação à parte inteira da figura. Então, pessoal, monte primeiro a fração e depois faça a continha de dividir. E aí, lá no chat, coloca para mim quanto que é a letra a letra B e a letra C, ok? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? 3 itens para fazer 3 contas, 3 minutos. Ok, voltamos em 3 minutos. Muito bem, pessoal. E aí, vocês conseguiram? Professora Roberta, conta para mim o que eles fizeram. Olha, professora Inês, gostei de ver. Muitos colocaram as frações e muitos já fizeram a divisão, né? Então, eles falaram que o A deu 7 sobre 16, ou 7/16 avos, e aí deu 0,4375, ou seja, 4.375 décimos de milésimos. No item B, 9/15 avos, ou seja, 6 décimos. No item C,
2/8, que são 0,25, ou no caso, 25 centésimos. Quem falou isso, por exemplo, foi o Davi, a Maria Luísa, o Lucas, a Yasmin, a Bianca, o Kelvin, o Carlos, o Lúcio e a Dandara. E eu quero mandar um abraço para algumas escolas que estão participando aí das nossas aulas. Escola Carmen Mendes Carvalho, Escola Jardim Bopeva, Escola Desolina Bete Gregorim, Escola Laura Augusta, Escola Maria Santana de Almeida, Escola José Heitor Caruzzi, e Escola Professor Newton Espírito Santo Aires. E aí, professor Inês, eles acertaram? Muito bem. Pessoal, antes de eu corrigir essa atividade 2, por favor, projeta essa tela para eles, porque na hora de eu pedir falar para vocês dar um print aí, a resolução saiu embaixo da figura, né, pessoal? Então, aí, ó, coloca a minha, tá? Coloca a minha tela, porque a outra está desconfigurada. Ok? Muito bem. Bom, então vamos lá. Então vamos continuar. Vamos então corrigir a atividade. Essa, né? Atividade 2. Muito bem. Vamos começar aqui na letra A. Então, É no roxinho. Aqui. Aí. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. E embaixo no denominador eu coloco o total de quadradinhos do inteiro. 4, 8, 12, 16. E em cima a parte pintada de roxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 16avos. Então, eu vou efetuar a divisão. Quero chamar a atenção. Marcos, você que disse que está com dificuldade, presta atenção aqui comigo, ok? Olha lá. 7 dividido por 16. O 7 é menor que o 16. Então, para poder começar a conta, nós colocamos aqui o 0, para poder acrescentar um 0 ao lado do 7. Virou 70. Muito bem. 70 dá para dividir por 16? Dá. 70 vai dar 4 vezes. 4 vezes 16. Vamos fazer a continha aqui? 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, vou tirar 64. 70 tira 64, eu vou ter 6. Muito bem. Vou continuar. Esta vírgula aqui me dá direito a pôr um 0. Então, vou colocar um zerinho aqui na frente do 6. Vai dar 60. Bom, 4 vezes dava 64. Então, vocês concordam que agora vão ser 3 vezes? Muito bem. Então, vou fazer 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, vou tirar 48. Muito bem. Vou tirar, então, aqui eu vou ficar com 5 e aqui 10. 10 tira 8, 2. 5 tira 4, 1. Muito bem. A vírgula me dá direito a pôr um 0. Então, vou colocar 120. Muito bem. Vamos pensar, então, quantas vezes o 120 daria aqui? 4 eu tive 64. 5 eu vou ter 80. Professora Roberta, olha para mim. 7 vezes, né? Isso, 7 vezes, desculpa. Vamos lá, 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. Então, eu vou tirar 112. Então, vai sobrar 8. Muito bem. E agora, acrescento um zerinho. E aí, a gente sabe que o 80 para 16 vai dar 5 vezes. 5 vezes 16 dá 80. 80 menos 80, 0. Então, aqui, nós chegamos no número que eu achei uma graça, que teve aluno que colocou lá no chat. 4.375 décimos de milésimos. Então, parabéns para quem acertou. Vamos, então, para a letra B? Então, vamos lá. Vou montar a fração da letra B. E embaixo, coloco o total de quadradinhos que tem o inteiro. 3, 6, 9, 12, 15. E em cima, coloco quantos estão pintados de roxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Muito bem. Então, eu tenho 9 quinzeavos. Vou efetuar a divisão. Vou fazer a divisão aqui em cima. 9 dividido por 15. 9 é menor, então, para começar, eu coloco 0, e venho com um 0 aqui. Muito bem. 90 dividido por 15, eu tenho 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75, mais 15, 90. Então, eu vou ter 6 vezes. E aí, eu tiro 90, resto 0. Então, 9 quinzeavos é igual a 6 décimos, ok? Marcos, está entendendo? Vamos lá, letra C. Vamos escrever a fração. Total de divisão do inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total de partes pintadas de roxo, 2. 2 oitavos. Muito bem, vamos fazer a continha? Vou fazer ela aqui em cima. 2 dividido por 8. Começo com 0,20. 20, quantos 8 nós vamos ter? 2, porque 2 vezes 8 é 16. Vai sobrar 4. A vírgula da direita por um 0. Agora tá fácil, né? É 5. 5 vezes 8, 40. Então, 2 oitavos é igual a 25 centésimos, ok? Então, por favor, coloque essa minha tela inteira para eles. Isso, é a resolução da atividade 2, tá aí. Quem quer tirar um print? Muito bem. Agora, então, nós vamos para decimais exatos em frações. Nós vimos que se a gente tem uma fração, para a gente passar para decimal exato, a gente efetua a divisão. Numerador dividido pelo denominador, correto? Muito bem. E se a gente tiver ao contrário? Eu tenho o decimal exato e quero passar na forma de uma fração. Como a gente faz? Então, vamos lá, preste atenção que eu vou resolver esse exemplo para vocês. Primeiro, eu vou ler o número, certo? Então, na letra A, nós temos 4 décimos. Perfeito. Então, eu pego a letra A e escrevo na fração decimal 4 décimos. Ótimo. E agora eu vou simplificar até a fração irredutível, porque é isso que está sendo pedido. Como em cima e embaixo são números pares, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, a fração que corresponde a 4 décimos é a fração 2 quintos, ok? Vamos, letra B? Aqui nós temos 25 milésimos, certo? Então, eu vou escrever na fração decimal, 25 milésimos. Muito bem. 1000 é múltiplo de 25. Então, eu vou simplificar em cima e embaixo pelo número 25. 25 dividido por 25, 1. E 1000 dividido por 25, 40. Então, 25 milésimos é igual a 1/40. Vamos na letra C? Então, vamos lá. 702 centésimos é o que está escrito aqui, ou 7 inteiros e 2 centésimos. Então, eu vou usar os 702 centésimos. Muito bem. Ambos são pares, posso dividir em cima e embaixo por 2. Perfeito. 702 dividido por 2. Bom, 700 é 350, então vai ficar 351. 100 dividido por 2, 50. Então, eu vou ter 351 50avos, ok? E a letra D e última. Então, aqui eu tenho menos 13 décimos. Então, eu vou ter menos 13 décimos, que não dá para simplificar, porque já está na forma irredutível. E aí, vocês entenderam? Então, olha, retomando. Se eu tenho uma casa decimal, embaixo eu tenho 10, é 1 0. Se eu tenho 3 casas decimais, no denominador eu tenho 1000, 3 zeros.
Se aqui na letra C eu tenho 2 casas decimais, no denominador eu tenho 100, que tem 2 zeros. E na letra D, se eu tenho uma casa decimal, no denominador eu tenho 10, 1 zero. Por favor, coloque a resolução do exemplo 3 para eles. Quem quer tirar um print? Muito bem. Então, vamos fazer a atividade 4, pessoal. Atividade 3. Nossa aula está terminando, então vamos fazer juntos? Então vamos lá. Como que a gente lê a letra A? Letra A, 7 décimos. Então vou escrever na forma da fração. 7 décimos. Dá para simplificar, pessoal? Não dá, porque o 7 é primo e o 7 e o 10 são primos entre si. Então, 7 décimos é a fração 7 décimos, ok? Muito bem. Vamos na letra B. Olha lá. 55 centésimos. Então, 55 sobre 100. 2 casas decimais, 2 zeros. Podemos dividir em cima e embaixo pelo 5. 55 dividido por 5, 11. 100 dividido por 5, 20. Então, 55 centésimos é igual à fração 11 vinteavos. Estão entendendo? Então, vamos lá. Letra C, concentração. Aqui nós temos 306 centésimos. Muito bem. Se eu tenho 2 casas decimais, embaixo 2 zerinhos. Aqui nós podemos simplificar em cima e embaixo pelo 2, porque ambos são pares. Muito bem. 306. 300 é 150 e o 6 dividido por 2 dá 3. E o 100 dividido por 2, 50. Então, 3 inteiros e 6 centésimos equivale a 153 cinquentaavos. E vamos na letra D, que é a última. Vamos lá. Aqui eu vou ter menos 28 décimos. Muito bem, ambos são pares. Então, divido em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar menos 14 quintos. Então, menos 2 inteiros e 8 décimos equivale à fração menos 14 quintos. Então, por favor, coloque a resolução da atividade 3 para os nossos alunos. Dá um print. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido o que são os decimais exatos, pessoal. Professora Roberta? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula, então, por favor, entrem aí ou no QR Code ou no link e coloquem lá o que a gente pode melhorar, o que vocês acham que tá bom? Que a gente agradece sempre essa avaliação de vocês. Tchau, até uma próxima aula. Tchau, pessoal, até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.